Juliana e hoje eu estou aqui para te ajudar a passar nas questões de arte relacionadas ao Enem de 2018. Separei 4 principais conteúdos que caem sobre arte no Enem e eles são Renascimento, Cubismo, Surrealismo e Contexto Histórico. Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Renascimento, vou falar um pouco para vocês baseado nesse resumo maravilhoso que eu fiz desse livro maravilhoso chamado História da Arte, da senhora maravilhosa Graça Proença. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento para que você entenda e consiga ir bem nas questões relacionadas a Renascimento que possam cair no Enem. O que é importante você saber sobre o Renascimento? Ai meu Deus, eu preciso saber todos os pintores, todas as obras, blá blá blá, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Não. O importante que você precisa saber é contextualizar o Renascimento e saber por que ele aconteceu, como ele aconteceu e qual era o valor histórico do Renascimento. Você não precisa saber absolutamente tudo, não precisa sair decorando qual era a sequência de Fibonacci da Mona Lisa. O importante é você saber por que o Renascimento aconteceu e como ele aconteceu. Então vamos lá. O Renascimento começa lá por volta de 1300 na Península Itálica, principalmente na região onde hoje a gente conhece como Itália, em uma cidade chamada Florença ou Firenze. E o Renascimento ele surge como um ideal valorizando o humanismo. Mas o que é humanismo? O humanismo é a valorização do ser humano acima de tudo, em oposição ao divino e ao sobrenatural que a Igreja Católica pregava nesse período. O Renascimento ele surge para valorizar as formas do ser humano. Os pintores eles vão ter um estudo muito grande de anatomia e vão desenvolver pinturas e esculturas que valorizem essas formas do ser humano. Entre eles a gente pode citar o Michelangelo, que dissecou diversos corpos humanos para entender como eram os órgãos, os tecidos. Então existe toda uma valorização do que é o ser humano, do que é a forma do ser humano e de como essas representações artísticas são feitas ao redor dessas interpretações do ser humano. Esse movimento cultural ele se desenvolve na Europa, além da Itália ele vai para outros países também, mas principalmente ele se desenvolve na Itália. E dentro da pintura, a gente pode destacar algumas evoluções que são feitas na perspectiva, o uso do realismo, que como nós já falamos sobre o uso das formas do ser humano, principalmente a concepção que o ser humano tem de si, ela passa a mudar a partir do Renascimento. O mundo ele vem de um período ali até 1300, onde a Igreja Católica ditava as regras, né, por um longo período ali a partir da Idade Média, e usa também essa forma do divino para manter as pessoas andando na linha, digamos assim. Então o Renascimento ele começa a quebrar um pouco esses paradigmas, começa a mostrar as coisas boas que o ser humano tem, né? Porque muitas vezes a Igreja Católica pintava o ser humano como uma pessoa ruim, pecadora, que não merecia o céu, né? Que para merecer o céu você precisava pagar e assim por diante. Então o Renascimento ele começa a pensar: poxa, mas o ser humano ele tem coisas boas também, então o que tem de bom no ser humano? Né? E a partir disso começam as análises científicas, a beleza, o equilíbrio, a simetria do ser humano passa a ser uma coisa positiva a nosso favor. Então começa a desmistificar um pouco essa imagem que existia do ser humano de ser uma pessoa ruim, pecadora, que vai para o inferno e assim por diante, e começa-se então a perceber que o ser humano tem coisas boas, tem as suas vantagens e muitas coisas a serem exploradas também. O Renascimento ele se desenvolve principalmente na arte, na pintura, na escultura e na arquitetura. Na arquitetura são feitas coisas muito importantes relacionadas à proporção e ordem matemática. Então são feitos estudos de simetria, uso de colunas, pórticos e coisas que elevem essa simetria, essa beleza estética da simetria. Uma coisa que se inicia lá no Renascimento e que vai ter consequências muito positivas, né, a partir dali. Principalmente se dá então essa valorização do ser humano. O ser humano passa a ter uma posição de destaque na obra de arte, né? Não é mais aquela coisa de pintar figuras
artísticas, mas voltadas ao catolicismo, voltada à vida de Jesus, voltada a santos, né? Então eles começam a também pintar sobre esses assuntos, mas com uma temática totalmente diferente. Então, principalmente Da Vinci e Michelangelo, eles vão pintar os corpos das pessoas com uma perfeição gigantesca, né? Muitas vezes afrontando a Igreja Católica, mas, né, são figuras simétricas, agradáveis de se olhar, com uma estética simétrica muito, muito, muito importante. O que é importante vocês saberem do Renascimento, para você se garantir então nessas questões, é que o ideal do humanismo foi sem dúvida o motivo dessas realizações tão grandiosas no Renascimento. É um momento em que o homem para pensar e analisar qual é a sua posição de presença no mundo e começa a entender que ele também tem um valor, e esse valor pode ser representado nas artes e nos movimentos culturais. Certo? Então espero que com essas dicas vocês consigam entender melhor o que é o Renascimento, o que foi o Renascimento e qual é a importância dele para o nosso contexto histórico. Então nos próximos vídeos nós vamos falar sobre cubismo, surrealismo e vamos discorrer um pouco mais sobre como você fazer essas questões de contexto histórico relacionado à arte. Beleza? Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu espero vocês lá no instagram.com/artstudy.